boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias especial nesse dia de julgamento. Daqui a pouco tem a retomada da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com o voto da ministra Carmen Lúcia. Boa tarde para você que nos acompanha nos nossos canais. A nossa mesa redonda do ICL Notícias, segunda edição, começou mais cedo nessa quinta-feira, dia 11 de setembro. Eu vou me repetir aqui, mas hoje eu acho que é possível, né? William De Luca, dia histórico. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde você que está assistindo do Brasil e do mundo. Gabi, hoje mais um dia histórico. Opa, parece que você foi silenciado. Todo dia. A quem interessa silenciar o William De Luca? Ele mesmo, porque foi ele que não ligou o próprio microfone. A gente faz um mistériozinho aqui, Exatamente. Entendeu? Bom dia para você, Gabi. Agora sim, com Bom dia áudio. não, boa tarde, tá? Não é nenhum. Mesma coisa. Boa tarde para você, Gabi. Boa tarde para você que está assistindo o programa do Brasil e do Mundo. Mais um dia histórico. Estamos cansados de viver dias históricos aqui nesse ICL Notícias 1,5, né? Porque tem eu do 1, você do 2, dá 1,5. Então a gente está na metade dos dois jornais. Hoje a gente vai acompanhar os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, provavelmente. E a gente deve ter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente também vai falar sobre o dia histórico de ontem e sobre a expectativa para hoje, Gabi. Um voto importante da ministra Carmen Lúcia, que certamente vai decretar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, Will. A gente retoma daqui a pouquinho, 2h da tarde. Estamos de olho aqui, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quem também está lá em Brasília, apostos para a retomada desse voto que promete, assim, ser pesadíssimo, hein? A partir das 2h da tarde. Vamos conversar com a Heloísa Vilela para saber como é que está a expectativa para esse voto. Elô, boa tarde. É hoje, hein? É hoje, como a gente estava conversando hoje de manhã, pode haver aí uma justiça poética. Vai cair nas mãos de uma mulher dar esse voto que pode declarar o Bolsonaro condenado. Ele que tanto, né, perseguiu, maltratou, humilhou as mulheres jornalistas desse Brasil, vão todas estar torcendo hoje para resolver, ouvir essa decisão da ministra Carmen Lúcia, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? A gente não sabe se ela vai levar a sessão da tarde inteira, se vai terminar a tempo do ministro Zanin fazer o voto dele. É tudo imprevisível, é tudo com emoção. Então a gente tem que esperar. Agora, o que eu acho que a gente já sabe, mas vai precisar entender melhor, é o porquê do voto do ministro Fux. O que aconteceu com o ministro Fux entre março e setembro desse ano? Em março, ele foi enfático ao falar de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe, que tudo que se faça contra a nossa democracia é inaceitável. Eu estava vendo agora um corte muito interessante que vai colocando em oposição as falas dele de março com as falas dele de setembro. E digo mais uma coisa para vocês. Eu vinha dizendo que ele não ia pedir vistas, eu achava que ele não ia pedir vistas. Por quê? Porque eu ouvi de uma pessoa que conversou com o ministro Fux. E essa pessoa, há coisa de alguns meses, não vou dizer nem quantos, para não começar a localizar em que período ele conversou com quem, mas se disse para essa pessoa, com certeza disse para outras também. Então essa pessoa viu da boca do ministro Fux que houve uma tentativa de golpe, houve, isso é certo. O que fez o ministro, então, dar esse voto que a gente acompanhou ontem até as altas horas da noite ou começo da madrugada? É algo que acho que a gente vai ter que se debruçar para tentar explicar. Agora, de qualquer forma, esse voto do ministro Fux, para o bem ou para o mal, vai entrar para a história e vai ser analisado nas escolas de jornalismo, olha eu, também. Nas escolas de direito daqui para frente, né, para o bem ou para o mal, de como não se deve fazer, como não se pode proceder, ou, né, eu acho que vai virar uma referência de alguma maneira, Gabi. É isso, Elô. Ontem a gente teve de 12 a 13 horas de voto, né? Se a gente contar os intervalos, a gente chega a 13 horas. E a gente teve o ministro Luiz Fux entrando para os anais do histórico ali do Supremo Tribunal Federal, com um voto que basicamente diz que dá para culpar o mordomo, né? Muita gente usando, eu acho que essa analogia faz muito sentido. E também o Braga Neto, né? E absolvendo outros militares do alto escalão, enquanto o que executava, né? O que mandava executar, melhor dizendo, né? O mandante
se livra dos 5 crimes, isso de acordo com o voto do ministro Luiz Fux. Então é difícil realmente de entender as decisões que estão por trás desse voto, mas dá para a gente dizer com muita certeza que era um ministro com um perfil, até o momento, bastante punitivista, que de repente virou garantista, ou ainda casuísta, se for classificar conforme o Conrado Ubner, né, professor de Direito Constitucional também. Então, se a gente olhar para o passado do ministro Luiz Fux, a gente vê que tinha um precedente jurídico bastante diferente. O primeiro voto dele, que foi o caso do Aécio lá, o primeiro condenado, ele votou de acordo com Alexandre de Moraes. Então, por que agora? Tão diferente, né, William? Ô, Elô, me disseram hoje, um jurista me disse que o ministro Fux julga os seus processos olhando a capa, né, do processo, para saber o nome que está escrito. Dependendo do nome, ele dá um voto diferente. E não se espantem, gente. Vamos lembrar que esse é o primeiro núcleo que chega na fase de julgamento. Nós vamos ter os outros 4, os outros 3, né? São 4 núcleos. Vamos ter os outros 3. Não se espantem se o entendimento do ministro mudar para os outros núcleos. É plenamente possível que ele faça algo do tipo, já que ele criou, né, Elô, a tese do golpe surpresa. Todo mundo estava preparando, todo mundo não, 2 pessoas, né? Dos 8 réus, 2, curiosamente, o ajudante de ordens de Bolsonaro e o vice-presidente do Bolsonaro estavam tramando um golpe surpresa. Tramou e ainda delatou, né? Que é mais interessante ainda. O que faz um pouco menos de sentido. Mas tramou e delatou, exatamente. De acordo com a tese do ministro Luiz Fux, é isso, né, Elô? É a teoria do golpe surpresa que hoje a gente deve ver a ministra Carmen Lúcia desmontando magistralmente, como ela faz sempre. Lembrando que ela foi muito didática durante todo o processo desse julgamento. Certamente hoje, em contraposição ao ministro Fux, que foi extremamente teórico, no linguajar jurídico, certamente a Carmen Lúcia vai traduzir o voto dela para as pessoas poderem entender com mais facilidade. Eu gostei muito do termo que o Calejão cunhou essa manhã, jurisprudência, porque eu não duvido nada que o ministro Fux resolva condenar os kids pretos, né, o general que fez o plano Punhal Verde e Amarelo. Esse pessoal aí, talvez ele condene, esse pessoal agiu, mas ele está desvinculando as ações que ocorreram aqui, que levavam à tentativa de golpe, de qualquer responsabilidade dos grandes tubarões dessa história toda, né? Então, Bolsonaro fica livre, Heleno fica livre, né? Outros generais ficam livres, Garnier fica livre e o Bolsonaro fica livre e o Cid é que paga. Então, por essa lógica, a maneira Fux de pensar, muito possivelmente ele vai condenar alguns agentes, os kids pretos, por exemplo, e deixar essa turma do lado de fora. Então, vai ser difícil de explicar. Agora, eu acho que você tem toda a razão quando você diz que a ministra Carmen Lúcia deve traduzir isso muito bem. Eu estava me lembrando ontem, enquanto o ministro Fux votava, dizendo que o discurso, você não pode condenar o discurso, que você falar mal das urnas, dizer que elas não são confiáveis, nada disso tem relação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dino e o ministro Moraes também foram muito claros no recebimento da denúncia quando eles explicaram esse processo que eles chamavam de lavagem de fake news. Eu acho que vocês se lembram bem disso, como eles usaram a ABIN para produzir mentiras, para serem enviadas, por exemplo, para aquele influenciador da Argentina, para ele fazer postagens que chegassem aqui, reverberassem no Brasil, virassem também uma cadeia de notícias falsas e assim você vai construindo uma ideia, uma imagem na cabeça das pessoas a respeito do que é o nosso processo eleitoral. Isso deu certo, tem muita gente convencida de que o nosso sistema não funciona, que as urnas são fraudáveis. Então, eu acho que o ministro Fux não entendeu ou não quis entender que hoje em dia você não pega um canhão para dar um golpe de Estado, né? Você usa as redes sociais, você usa a distribuição de fake news para criar o ambiente propício. Está aí o que aconteceu essa semana ontem no Nepal, que não me deixa mentir, que o deputado Nicolas Ferreira foi elogiar. Gente morrendo queimada, gente morrendo espancada, e ele elogiou. Mas é o típico caso de produção de fake news distribuída pela internet, pelas big techs, que deu no que deu no Nepal, que é o que a gente vai evitar que aconteça aqui. É isso aí, Elô. A gente vai se despedir agora. Bom trabalho por aí. Até porque, né, gente, se o golpe tivesse sido consumado, a gente não estava aqui nesse momento conversando com a Heloísa Vilela, que está acompanhando esse julgamento. Valeu, querida. Até daqui a pouco.
Valeu, Elô. Beijo. Até já, pessoal. Até. Heloísa Vilela acompanhando tudo diretamente de Brasília. William De Luca. Desde cedo, inclusive. Desde ontem, desde cedo, né? Desde cedo, terça-feira. Desde cedo, terça-feira. A Elô é a nossa equipe toda lá em Brasília. Inclusive, está de parabéns porque está acompanhando desde o começo os votos que têm durado até muito tarde, né? Então, a Elô vai ficar lá de novo hoje para acompanhar, inclusive as reações dos ministros, que foi importante ontem. A gente não conseguiu ver, né? A gente só via o Fux e de vez em quando, quando abria a câmera, um ou outro ministro dormindo, um outro ministro pescando, jogando Candy Crush, né? A gente ficou sabendo pelos relatos da nossa equipe. Exatamente. Que estava lá, né? E que viu os ministros dando uma pescadinha, jogando no celular, mandando uma mensagem, fazendo sublinhos na Constituição, escrevendo coisas. Então, a gente vai ver o resultado desses escritos hoje nos votos dos ministros. É isso, Will. E a gente tem a expectativa de 2 votos que vão ser bastante longos, mas a gente já fica com medo, né? Depois de 13 horas de voto do Cristiano Zanin, a gente fica até com medo de pensar em votos longos. Mas a gente vai voltar a Brasília, William, com a Juliana Dalpiva. Agora há pouco você falava sobre a expectativa do voto da ministra Carmen Lúcia, de ser bastante didático, né? Ju, já dou boa tarde para você e te pergunto também dos votos anteriores da ministra, porque as intervenções dela durante a fala dos advogados já deu um pouquinho também do termômetro de qual vai ser a postura da ministra, né? Boa tarde para a nossa comunidade, boa tarde, Gabi, boa tarde, Will. Nesse dia que é histórico para o Brasil, vai ficar, eu acho que marcado para sempre, né? Sempre lembraremos dessa data. Esse que é um 11 de setembro, que a gente já comentou um pouquinho antes no Em Detalhes, né? Que é o dia que a gente lembra também do golpe no Chile, durante a ditadura militar chilena, que nós já vivíamos no Brasil uma ditadura naquela época, e hoje é um dia de defesa da democracia. E cabe aí a uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, dar o voto dela nesse julgamento que vai ficar marcado para o Brasil. E aí, me preparando para vir acompanhar o voto da ministra, eu estudei um pouquinho do que foi o voto dela no recebimento da denúncia em março. E eu acho, assim, que a ministra... essa é uma apuração que eu já vinha fazendo desde ontem, né? Que a ministra vai ser implacável, vai ser muito dura no voto dela. Ela deu muitas anotações ali, colocou muita coisa no papel enquanto estava ouvindo o ministro Luiz Fux e vem anotando, tanto é que na semana passada ficou muito conhecida a pergunta dela, né? O advogado do general Paulo Sérgio, quando perguntou para ele sobre, mas queria demover de quê, né? Ela fez questão que ele dissesse que era da tentativa de um golpe, né? De tomar medidas extremas, medidas autoritárias. E, Gabi, sabe o que a nossa ministra disse no recebimento da denúncia? E que é um indicativo muito claro de que ela deve condenar todos eles pelo crime de organização criminosa? Queremos saber. Eu vou lembrar um trechinho aqui. Ela diz assim: um golpe não se faz em um dia nem acaba em uma semana. É uma máquina que vem sendo montada. Ditadura mata, democracia permite a vida, a vocação, o talento. Felizmente o golpe não deu certo. Temos democracia no Brasil. Temos um Supremo atuando. E tem um outro pedaço em que ela deixa bem claro, assim, como ela vê a estrutura do núcleo crucial da organização criminosa que foi montada para tentar o golpe depois que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição em 2022. A ministra disse assim: alguém planejou, alguém tentou, alguém executou. É preciso que o Brasil saiba o que aconteceu e quem praticou o crime tem que pagar pelo crime cometido. Ela disse que a denúncia da PGR tem indícios, fatos e circunstâncias que comprovam a organização. Eu acho que a ministra vai condenar o Bolsonaro por todos os 5 crimes. Acredito que o Braga Neto também. Não sei se ela vai fazer alguma ressalva em relação aos demais. Mas tendo a achar que com Jair Bolsonaro, Carmen Lúcia será implacável e a gente vai ter o 3-1 hoje. Vamos provavelmente fechar o dia com a notícia de que Jair Bolsonaro está condenado pelo crime de organização criminosa, por liderar uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil.
Ô Ju, como a gente tem pouco tempo com você, eu queria passar para outro voto que talvez aconteça hoje. O voto do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. O voto da Carmen Lúcia, a gente já imagina como vai ser. Ela fez muitas interferências durante o processo, fez perguntas importantes, questionou, né, os réus, os advogados, mas o ministro Cristiano Zanin é uma incógnita. Tem muita gente colocando uma pulga atrás da orelha. Muita gente acha que ele vai condenar, a gente vai ter um 4-1, mas não sabe se para todos os réus, se para todos os crimes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você sabe do voto e da atuação do Cristiano Zanin nesse processo. Vou divergir do meu querido Will. O que eu soube aqui essa semana em relação ao ministro Zanin é que ele está acompanhando todo o desenrolar do processo atentamente, pediu que a equipe preparasse toda a análise das provas, os cenários possíveis, descrevesse as condutas para que ele estudasse, e ele acompanhou tudo. E eu acho que o ministro Zanin também vai ser duro. Não espero que o ministro Zanin vá na linha do Fux, assim, acho praticamente impossível. Acho que vai ficar talvez mais próximo do Dino, mas não deve ser um voto benevolente, que não vá reconhecer, sobretudo, a principal questão, né, a organização criminosa, a construção de uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro para tentar um golpe de Estado, porque esse crime, a condenação nesse crime ela é importante para construir a explicação das provas e de toda a narração, né, dos fatos que leva à construção, né, da tentativa de golpe de Estado. Então, eu particularmente não acho que o Zanin vá ser um voto menos duro, assim, do que... Eu sei que as pessoas estão se baseando muito em posições anteriores, de discussões de campos de direito, do direito progressista, né, direitos das mulheres, várias questões. Mas eu acho que aqui tem outra coisa que está colocada, que é a defesa da democracia. O Zanin também, até pela história dele no direito, na defesa do presidente Lula, não deixa de ser, dentro desse discurso dele, também uma defesa da democracia. Então, particularmente pelo que... Não, é um pouco a minha sensação, em função do que eu ouvi dentro do tribunal nesses últimos dias, de que ele está atento, vai ser objetivo e técnico, mas não está colocando em segundo lugar que ele sabe que esse também é um processo que defende o Estado Democrático de Direito no Brasil. Ju, a gente também vai liberar você eu só não sei se a gente vai conseguir ver esse voto ainda hoje, né? Porque não está muito claro ainda quantas horas a ministra Carmen vai votar. E não é minha aposta que o Zanin vai votar contra, não. É aposta, como diz Guga Noblar, a internet não perdoa. Estão dizendo por aí. A minha aposta é que ele vai condenar também. É isso. E provavelmente a gente deve ter uma coisa parecida com o ministro Flávio Dino, né? Lembrando que ele classificou como uma atuação de menor importância, ele que usou esse termo, o Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e o deputado Alexandre Ramagem. A gente vai continuar acompanhando, liberar a Ju para entrar e acompanhar a sessão lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai conversando ao longo desse dia que promete ser decisivo. Ju, obrigada e até daqui a pouco. Obrigada, queridos. Acompanhem o nosso site também. Quem quiser ir acompanhando os votos e os nossos bastidores, está lá no iclnoticias.com.br. Beijão, vou correr, tá? Corre lá, Ju. Excelente também a lembrança da Juliana com o nosso iclnoticias.com.br. Lembrando, né, que o Flávio Dino, diferente do Alexandre de Moraes, ele teve um entendimento um pouco diferente em relação à dosimetria das penas a esses três personagens que eu comentei aqui. E maior, né, culpa, atribuiu uma responsabilidade maior ao Jair Bolsonaro e o Walter Braga Neto, que ele diz que tiveram um papel dominante. A gente não teve aí um elenco de penas até agora, né? As penas devem acontecer amanhã
com a dosimetria. Isso. O que a gente tem é esse entendimento. Né? A gente tem essa sinalização e a sinalização do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre não fez essa distinção de quem estava abaixo na cadeia de comando e cometeu crimes menos graves, talvez, mas colocou uma pessoa acima na cadeia de comando, deixando claro que Jair Bolsonaro era o grande beneficiado da tentativa de golpe de Estado e também era o líder da organização criminosa. Então a gente vai ver também se os outros ministros que votam hoje, Gabi, têm esse mesmo entendimento. Não sei se a gente vai ter os 2 votos hoje, pelo menos o voto da ministra Carmen Lúcia. Agora, Gabi, deixa eu aproveitar para fazer um convite importante para quem está assistindo a gente. A gente tem quantas pessoas vendo agora? Uma multidão. Já passou das 20 quase mil, 40 mil pessoas. Uau, Gabriela. eu tinha olhado agora há pouco, era 20 mil. Você viu que já dobrou a meta, Já, né? nós Aqui temos assim. pelo menos 40 mil aparelhos conectados, então agradecendo a audiência de todos vocês. Fiquem aqui, daqui a pouquinho, a previsão é 2 horas da tarde começar o voto da ministra Carmen Lúcia, com expectativa também dos 2 ministros que deram seus votos primeiro, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, de pedir o famoso pela ordem, para poder fazer ponderações sobre o voto tenebroso do ministro Luiz Fux ontem. Mas, Gabi, hoje, dia 11 de setembro, acontece uma coisa muito importante aqui no ICL para a nossa comunidade, que é o lançamento da revista Liberta. Você que está acompanhando desde cedo já viu a gente falando sobre ela, a revista Liberta, a nossa revista digital do ICL, que vai trazer artigos, reportagens. A nossa equipe vai estar participando ativamente da construção dessa revista. Lançamento nesta semana, dia 13 de setembro, mais conhecido popularmente como sábado, chega a primeira edição da nossa revista digital. Hoje de manhã, várias pessoas dizendo: eu só acredito em revista impressa e auditável. O nosso Eduardo Moreira deu aí a letra que pode ser que venha. Mas, por enquanto, a nossa revista lançada hoje. 3.300 assinaturas já. Tudo isso? Já. Eu vi de manhã tinha 2.500. Duvido que a gente não chegue o fim do dia hoje com 5.000 assinaturas feitas. Desafio para a nossa comunidade. A revista vai ter artigos exclusivos de grandes pensadores, de grandes estudiosos e também da nossa comunidade, dos nossos jornalistas, da nossa equipe. Vai ter edições semanais lançadas todos os sábados. A revista vai ficar disponível, então, a partir dos sábados. A nossa primeira edição, lembrando, nesse sábado, no dia 13. As capas, você vai ver a capa daqui a pouquinho da primeira edição, vão ser criadas sempre pelos maiores artistas do Brasil. Então, a gente vai ter sempre capas criadas por artistas brasileiros. E também o acesso à revista vai acontecer através do portal da revista, que eu vou falar o endereço para você daqui a pouquinho também. Quem é que vai escrever para a revista? Gabi, só esse time aí. O time de colunistas fixos. Leandro Demore, Jamil Chad, João César de Castro Rocha, Luiz Costa Pinto e a nossa querida Andréa Dipp, além do Sensacionalista, nosso novo parceiro aqui no ICL. Essa semana a gente também anunciou que a nova casa do Sensacionalista é o ICL, então eles estarão junto com a gente no nosso site, nas nossas redes sociais. Tem uma notícia aí com a TV também, mas eu não vou falar onde é que o Sensacionalista vai estar na programação da TV aqui do ICL Notícias. Mas também vão estar junto com a gente. Tá aí a capa feita pelo Aroeira, belíssima capa para começar a queda de Bolsonaro, falando sobre essa semana. E eu vou dar um spoiler, Gabi. Se você quiser, você pode falar do seu texto. A Ana Navarro do Marketing deixou eu falar do meu. Falou, pode dar um spoilerzinho. O nosso editor Chico Alves deu um desafio para a gente de pensar o Brasil pós-Bolsonaro, depois da condenação e depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós escrevemos, a nossa equipe, que é o nosso próximo slide, nossa próxima imagem, nossa equipe do ICL está aí, escreveu os desafios do pós-Bolsonaro, como a gente imagina o Brasil pós-Bolsonaro. Então, vocês estão vendo aí que tem artigo meu, da Gabi, da Vivian Mesquita, Fábio Panúzio, do Calejon, não vou ler o nome de todo mundo que vocês estão vendo aí, vou ler só o Chico Alves, o nosso querido editor da revista aí do site, Débora Maganha, Chico Pinheiro, todos os Chicos do ICL, Chico Pinheiro, Chico Sá, o Chico Alves também na nossa revista, primeira edição histórica, com textos de toda a nossa equipe de jornalistas aqui, dos jornalistas e apresentadores aqui do ICL Notícias. E aí, Gabi, o nosso querido Eduardo Moreira gosta de falar do preço do sanduíche. Hoje ele lançou de manhã o preço do pão na chapa. Verdade. O Eduardo Moreira é o inimigo do carboidrato, né? Porque ele fala contra o sanduíche, fala contra o pão na chapa, mas um pãozinho na chapa por mês já resolve o preço de lançamento.
Só até sábado esse preço, viu, gente? Depois o preço volta a ser o preço normal. Preço normal, R$ 19,90 por mês. Só até sábado, o lançamento da revista, R$ 14,90 por mês. Ah, William, mas eu sou aluno do ICL. Eu faço os cursos do ICL Notícias, do nosso Instituto Conhecimento Liberta, eu já sou um assinante solidário. Eu vou pagar R$ 14,90? Claro que não. Se você for aluno do ICL, depois de sábado, você vai pagar R$ 14,90. Mas se você fizer a sua assinatura da revista até este sábado, dia 13, o preço mensal que você vai pagar para acessar edições semanais todos os sábados da Revista Liberta, só R$ 9,90 por mês. E aí, Gabi, como a gente sempre gosta de dar presente, vai ter acesso a um pacote de e-books, de livros digitais exclusivos desta promoção, entre eles O Fim de Bolsonaro, que é o documentário que nós vamos lançar no domingo, no dia 14, a partir das 8 horas da noite. Nós fizemos também um livro sobre este documentário e você que assinar na nossa revista Liberta até sábado, até o dia 13, você também leva esse pacote de livros digitais, facinho para assinar a sua revista digital favorita. Você que está só ouvindo, revistaliberta.com.br, revistaliberta.com.br ou no QR Code que está aqui do lado, esse QR Code que está aqui do seu lado, é o QR Code que você aponta a câmera do seu celular e entra para ser nosso parceiro em mais um projeto do ICL, promessa lá do ICL Eterno. Quem estava no ICL Eterno lembra que a gente prometeu a revista. Promessa feita é promessa cumprida e aqui a gente cumpre as promessas, o Edu cumpre as promessas e tá aí a revista Liberta para você a partir desta semana. Gabriela Varela, vai dar um spoiler do seu artigo pra gente ou tem que assinar para ver? Porque você já foi muito benevolente, você já contou do seu. Do meu. Mas eu vou deixar o meu artigo e o artigo de todo o nosso time do ICL para quem assinar e depois eu me contar, lógico, o que você achou, né? Aliás, eu estou bem ansiosa para ler o artigo de todo mundo, viu? Porque tem um time de peso que está trazendo, né, suas avaliações do julgamento dessa primeira semana. Essa primeira não, né? A semana histórica. A semana final. A semana final, é isso. Do núcleo crucial, porque ainda tem outros núcleos aí pela frente. Então, ó, vai lá em revistaliberta.com.br. Aliás, essa capa tá, assim, um primor, né? É um luxo ter o Aroeira assinando a arte da nossa capa da Revista Liberta. Vamos continuar aqui de olho em Brasília, William De Luca? Daqui a pouquinho, são 3 horas, como disse a Vivian Mesquita hoje, são 13 horas e 53 ministros, faltam 7 minutos para o horário marcado no STF. Então a gente não sabe... Quem está a postos lá? Se vai começar. Não sei, quem será que está? Manuela Borges já está a postos para contar para a gente como é que está o clima ali na frente do Supremo Tribunal Federal. Manu, boa tarde. Boa tarde, Gabi, Will. Informação de último momento com o nosso Guga Noblar. Vem aqui, Guga, ele acaba de entrevistar o Paulo Cunha Bueno, que é advogado do dose Bolsonaro. dupla. E deu uma palhinha. Conta pra gente, o que ele falou? Ele tá todo animadinho, né? Por conta do voto do Fux. O Luiz Fux animou a extrema-direita, animou o bolsonarismo e, claro, os advogados do Jair Bolsonaro. Então, agora a gente vê que a expressão dele é outra. No primeiro dia, ele estava mais sisudo, fingia que tinha ainda alguma esperança, mas era nítido que não passava de fingimento. Agora, a gente vê ele mais animadinho, falando já em entrar com recurso, colocando em questão se pode ou não entrar com embargo infringente, porque na teoria precisariam de 2 votos para apresentar esse tipo de embargo que pode levar o caso lá para o plenário. Mas ele veio discutir isso aqui. Durante essa conversa ele falou que, olha, se fossem 11, se fosse no pleno, precisaria de 4 votos de ministros para entrar com embargo infringente. Agora, como na primeira turma e tem 5 juízes, não tem metade de 5. Então, seria 1,5, seria mais de 1 juiz na conta dele, o que vai abrir, pelo jeito, espaço para essa discussão. É possível, a partir do voto unicamente do Luiz Fux, apresentar um embargo infringente, quem sabe levar esse caso para plenário, que vai atrasar, talvez, o final dessa história. Isso vai sim ser levado pela defesa do Jair Bolsonaro
deixou claro agora aqui para mim. Agora, os embargos de declaração já é fato. Inclusive, ele citou o ministro Dino sobre a questão da organização armada, que não tinham armas nesse crime. E aí ele citou que os embargos de declaração já é fato. Não tinha arma, só tinha uma bomba que foi um artefato explosivo colocado num caminhão-tanque para explodir dentro do aeroporto. Eles querem fingir que não tinha violência nessa tentativa de atacar o Estado Democrático de Direito. Mas teve sim uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e uma das provas de que teve sim violência foi esse momento. Tem vários outros momentos. O Dino mesmo, quando dá o voto dele, ele diz, olha, quando o Bolsonaro desafia lá de cima do carro de som o Alexandre de Moraes dizendo eu não vou mais acatar nenhuma ordem da justiça e nem do Alexandre de Moraes. Isso já carrega uma violência. Se não vai acatar, vai fazer o quê? Vai responder de que forma? Já é uma ameaça de violência. Imagina uma bomba num caminhão-tanque. Então, eu acho que o Fux não vai convencer muita gente, não. E ele se isolou com o voto dele, porque se ele tivesse votado pela condenação, mas divergido na dosimetria da pena, em outros pontos, ele ainda poderia, quem sabe, conseguir o apoio de um ou outro ministro junto à tese dele. Agora, ele votando pela absolvição, ele fica isolado. Agora, o Guga e Manu, a gente tem aqui o trecho da entrevista do Guga Noblat com o Paulo Cunha Bueno, advogado do Bolsonaro. Vamos transmitir esse trecho? A gente volta a conversar? Vamos lá. Bora. Olha, recursos viáveis. Embargo de declaração, evidentemente e a gente já vê algumas omissões nos votos que foram proferidos pelo relator e pelo ministro Dino. Por exemplo, não enfrentaram o argumento de que a acusação de organização criminosa armada não é armada. Não existia arma apreendida ou emprego de arma de fogo, nada disso. E isso não foi enfrentado, pelo menos não nos votos que foram proferidos. Indo adiante aqui, acho que na pergunta do Guga e na sua, haverá uma discussão sobre a possibilidade de embargos infringentes ou não. Ainda é um pouco nebuloso. Embargos infringentes, quando você trata disso no plenário, são 4 votos, mas são 11 ministros julgando. Nas turmas, nós não temos metade de 11, nós temos 5. Então, não seriam 2, seria 1 e pouco essa conta. Então, acho que é uma discussão jurídica que virá inevitavelmente a seu tempo. O voto do ministro Fux, Guga e Manu, veio obviamente, não estou dizendo que ele recebeu por isso, mas veio encomendado dentro de uma cápsula ideológica. E essa cápsula inclui isso que o advogado acabou de dizer. O ministro Fux, inclusive, ontem disse que não existe organização criminosa armada se a pessoa não está portando a arma. Ontem o professor Davi Tangerino disse numa entrevista que quem adorou essa ideia foi o PCC, né? O PCC e o Comando Vermelho, porque se alguém do PCC for pego sem a arma na hora, o cara vai falar, não, o ministro Fux falou que se eu tivesse sem a arma na hora, eu não faço parte de organização criminosa armada. Então tô livre do vínculo com o PCC e com o Comando Vermelho, né, Guga? Pois é, que delícia, né? Esse tipo de decisão, se for levada ao pé da letra, acaba alargando a possibilidade até de, quem sabe, milicianos se livrarem diante de uma condenação, afinal, não estavam portando a arma. Um criminoso que não esteja portando a arma durante o crime que ele esteja cometendo, e isso, portanto, pode servir, claro, de desculpa para muita gente criminosa se livrar de encrenca com a justiça. O voto dele foi um voto, como disse um ministro sob o anonimato, um ministro do STF, classificou o voto dele como um voto maluco. Não dá para entender o que aconteceu com o Luiz Fux para, de repente, ele virar o avesso do avesso, né? Ele se transformou em outro Fux. E é um voto que parece que está indo numa direção, de repente vai para outra. Tem gente achando que ele mudou de ideia no meio do caminho também. Abre um precedente perigosíssimo, né? Inclusive quando ele defende a liberdade de expressão irrestrita, que pode xingar, pode ameaçar. Hoje mesmo, uma estagiária da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi demitida porque publicou nas redes sociais morte ao Fux. Foi o que a gente comentou hoje de manhã, né? Ele coloca um alvo nas costas dos ministros, dizendo, não, tá tudo bem, é liberdade de expressão, xingar, ameaçar, caluniar. Então, é mais uma... É um tiro no pé para ele próprio, né? Porque
o STF foi atacado, ele era um dos alvos do STF. Quando o Bolsonaro pensou em mandar um jato passar e fazer um rasante aqui junto ao Supremo para estourar os vidros do Supremo, o Fux provavelmente estaria ali. Ele era o presidente na época, foi em 2021. O Raul Jungmann que contou essa história, ex-ministro da Defesa. Então, ele não poupava ninguém. Mas o Fux resolveu poupá-lo, né? Tá todo mundo tentando entender o motivo. E o próprio Bolsonaro, quando foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes se havia indícios dessa corrupção da Suprema Corte, disse: não, ministro, desculpa, qualquer um que tivesse na posição do senhor, eu estaria aí dizendo que seria ladrão, que seria corrupto, que estaria levando milhões. Então, se o Fux fosse o relator desse processo, certamente também estaria sendo atacado. E aí, valeria toda essa liberdade de expressão? Nas escolas infantis tem o dia do cabelo maluco, né, Gabi? O ministro Luiz Fux criou o dia do voto maluco, que foi ontem, proferindo seu voto maluco. Hoje a gente volta à normalidade da corte, mas ontem foi o dia do voto maluco. Só voto até, né? Os meios dizem o contrário. Exatamente. Agora, o que será que tem na cabeça do ministro Luiz Fux, além do... Enfim... Vai, Manu. Um voto tão maluco que ele aceita a delação premiada do Mauro Cid, mas não aceita o conteúdo. Porque o Mauro Cid diz que houve toda a trama golpista, apresenta provas, mas ele não acredita nessas provas, aceita a delação, mas não aceita o conteúdo. Como assim? É muito boa aquela sacada que tem o ministro Flávio Dino, né, Guga? Rapidinho, que ali no final, na verdade não no final do voto, né? Um pouquinho antes do intervalo, o Flávio Dino vira para ele e fala: mas o senhor está absolvendo o Bolsonaro? E o Mauro Cid, como é que ficou? O senhor condenou por todos os crimes? Não, só um. Aí ele: sim, obrigado por esclarecer. Quer dizer, ele é tão sutil ali para dizer: mas o senhor está condenando o ex-ajudante de ordens e o mandante das ordens não, né, Guga? Ele é bem sutil, mas ficou claro o recado. Tem um meme nas redes sociais que é: Mona, a senhora é maluca? E é mais ou menos isso. Assim. Mona, a senhora é maluca? A senhora condenou só o ajudante de ordem e não condenou o cara que dava ordem nele? Foi mais ou menos isso que o Flávio Dino disse em 25 segundos. Sensacional. Flávio Dino, como sempre, marcando uma posição com um deboche que lacrou, né? E aí, claro, tá todo mundo comentando. Às vezes esses momentos são os que mais marcam um julgamento. Você fala por 14 horas, mas a galera vai lembrar depois do Dino fazendo esse comentário. Vem cá, mas condenou quem? Quantos? Obrigado, porque já estava, primeiro, difícil de compreender. Ele usou um juro de case muito tempo, que acabou cansando todo mundo e não fazia sentido. Como é que ele condena o Mauro Cid, o ajudante, o braço direito, o ajudante de ordens e não aquele que dava as ordens? Então, é uma coisa completamente louca. E aí, o Dino debochou e pontuou, deixando escrachado para todo mundo esse voto sem sentido. E querendo colocar na conta dos militares, como se os militares fossem os principais beneficiados por esse ato golpista. Tanto que nos quartéis todo mundo dizia, né? Era um golpe militar com o Jair Bolsonaro à frente. O Bolsonaro, inclusive, para conseguir colocar em prática o golpe, ele teve que mudar todo o comando das Forças Armadas. E aí teve esse dia que eu estava citando, que ele queria passar com um jato, fazendo um rasante para destruir as vidraças aqui do STF, porque em 2012 aconteceu um acidente, passou um jato Mirage e destruiu 40 vidraças aqui do STF, 17 só na frente do STF, e a gente sabe, portanto, o que acontece se passar um avião com essa potência sobre o STF. E o Bolsonaro queria que isso acontecesse, por isso, segundo o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa do Michel Temer, por isso teriam pedido para sair do governo, até por pressão do Bolsonaro, que já queria que ele saísse, mas por conta desse episódio, o então ministro da Defesa, que era o Fernando Azevedo e Silva, né, o Edson Pujol, que era o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e também o da Marinha. Eles foram trocados por quem? Por Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, por Almir Garnier,
Freire Gomes e Batista Júnior, esses dois que não embarcaram no golpe. A gente tem várias suposições da razão deles não terem embarcado. Nunca saberemos a verdadeira razão. A história do Brasil um dia há de contar. Mas o que aconteceu é que o Bolsonaro, para chegar ao golpe, inclusive precisou trocar o comando militar e colocar pessoas ali mais subservientes, como Almir Garnier. Na verdade, eles iam pedir a demissão coletiva. Jair Bolsonaro que se antecipou. E é importante lembrar da hierarquia que existe dentro das Forças Armadas. Então, um tenente-coronel igual Mauro Cid jamais iria planejar um golpe se não tivesse uma ordem vindo de cima, dos superiores. Tanto que o próprio cargo dele era o quê? Ajudante de ordens. Então, é bizarro. O pessoal no que mínimo. Nos acompanhando aqui, né, Manu, Guga e William também. O Guga tá dando umas olhadinhas assim por cima do ombro, gente. Não é que ele tá distraído, não. Ele tá de olho em tudo pra ver se alguém passa por ali. Porque ele já pega pelo braço e assim, é rápido. O Guga Noblar já tá atrás da entrevista o tempo inteiro. Eu tava me lembrando aqui, vocês estavam falando do Flávio Dino, né, e sobre esse ataque que ele lembra, que o Luiz Fux passou uma noite. Para quem não lembra desses detalhes, é importante a gente lembrar aqui naquele 7 de setembro de 21, que, aliás, foi aquele que o Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha. Foi bastante simbólico, né, aquele ato na Avenida Paulista. Naquela ocasião também, o ministro Luiz Fux acabou passando a noite no Supremo Tribunal Federal porque sabia que poderia ter algum ato violento. Então, o Flávio Dino também, assim, de uma maneira muito sutil, pergunta: é verdade, ministro, que o senhor passou a noite aqui, naquele 7 de setembro? Aí o Luiz Fux: sim, acabou não acontecendo nada, mas eu acabei passando a noite aqui acordada. Então, o Flávio Dino e a Carmen Lúcia também, né? Com essa função, vamos dizer assim, bastante didática de colocar uma informação aqui e outra ali para acolher. A Carmen Lúcia, você se lembra também que ela vira e fala para o advogado: mas sobre o que o senhor está falando mesmo, né? Porque aqui Tava tentando dissuadir ele. Tava tentando dissuadir do quê? De quê, né? Como diria o... Já que todo mundo diz que não houve golpe, né? De quê? E aí ele tem que Mas esse ponto que a Gabi lembrou, esse ponto é muito importante da Gabi, que ela lembrou agora há pouco, porque, de fato, quando ele era o presidente do STF, teve aquele 7 de setembro que Brasília ia ser o dia do golpe. Isso. O Ibanez deixou os caminhões entrarem aqui na esplanada dos ministérios, dizia que não deixaria, entrou, ficou cheio de caminhão. Tinha realmente um sentimento e uma atmosfera de que algo ia acontecer. E o Luiz Fux, chegou alguém, talvez, eu estou de olho por isso, o Fux, que era o presidente do STF, ele passou a noite aqui, ele pressionou para ter segurança, ele sabia que naquele dia havia risco de violência e, quem sabe, de invasão do STF para criar uma convulsão social. O resultado poderia ser até uma tentativa de golpe. Era essa a atmosfera. Ele era o presidente do STF, ele se reuniu com forças de segurança, ele previu uma possibilidade de um ataque ao STF. Mesmo assim, agora, esse mesmo Fux fez esse papelão de ontem, de fingir que não teve. Só teve por parte do Braga Neto e do Mauro Cid. Não teve realmente um planejamento orquestrado por um grupo grande que teria como chefe dessa organização criminosa o Jair Bolsonaro. E o mais interessante é que ele desqualificou todas as provas, mas a delação premiada ele validou. Então, é um tanto quanto surreal. Surreal, mas é importante lembrar que desse dia. Parabéns aí, Gabi, porque não faz o menor sentido a quem passou por aquilo fingir que não sabia que o Brasil estava enfrentando uma situação de possível golpe. Agora, acho legal voltar ao possível... Vai, Manu, pode ir. Diga lá, Will. Pode ir, Manu. Não, vai lá, depois eu tava querendo voltar com a história do Zanin. Porque na época que ele defendeu o Lula, ele também falou sobre cerceamento de defesa, aquele data dumping que tinha um volume enorme de provas e que foi um dos argumentos apresentados pela defesa e também pelo ministro Fux no seu voto, dizendo que era humanamente impossível em 161 dias analisar 70 terabytes. Eu não sei nem o que significa direito, mas eu já decorei. 70 terabytes. É muita coisa. É coisa pra caramba. É muita coisa. Agora, se a gente pensar, a equipe, o Alexandre de Moraes relembrou isso na hora do voto dele.
Eram 8, são 8 equipes de defesa. Mantém o mic. 8, são 8. É muita gente para defender. E mesmo sendo 8 equipes, cada uma com 3, 4 advogados, estagiário, auxiliar de defesa, enfim, não trouxeram nada de relevante para refutar a peça de acusação. Não trouxeram. Então você fala, não, são 70 terabytes, mas são 40 pessoas trabalhando em cima. Tudo bem que é muita coisa, 70 terabytes, mas é muita gente em cima. E não acharam nada. Eu acho que isso aí é só desculpinha mesmo, essa história de que não teve tempo de analisar tudo. Não, mesmo que você dê um ano, não vão achar nada. Mas basta, a gente tem que ver se o ministro Zanin vai também sustentar essa questão, claro, né? mas O data dumping. Mas o Zanin tem votado sempre em acordo com Alexandre de Moraes. Se ele hoje discordar de uma maneira que leve alguma discordância veemente mesmo, que possa levar a alguma revisão de pena, isso vai me surpreender. Eu acho que não vai acontecer. Essa é a expectativa, pelo menos, né? Guga, Manu e William, agora há pouco, a Juliana Dalpiva esteve aqui também falando que o ministro Cristiano Zanin deve votar de acordo com Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Eventualmente, talvez tenha alguma diferença, alguma divergência em relação à dosimetria de pena. Mas isso a gente ainda vai acompanhar, talvez no dia de hoje. Esperamos que isso vai acontecer. Aliás, daqui a pouquinho, a qualquer momento, a gente entra ao vivo com a audiência no Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente comentando aqui no chat, William, a Marta Regina disse, eu não estou nem conseguindo trabalhar direito, ansiosa para começar logo o voto da ministra Carmen Lúcia. Tem o meme do caminhão do Rivotril, né? A gente vai mandar passar o caminhão do Rivotril na rua de vocês, para vocês se acalmarem. Daqui a pouquinho, qualquer momento, a gente interrompe aqui e vai para o STF para acompanhar ao vivo. A gente, Gabi, agora com mais de quase 90 mil pessoas assistindo ao vivo o ICL Notícias, nesse exato momento, 86 mil pessoas, a Larissa mandou aqui pra gente agora. Eu vou fazer piada aqui, viu? Porque se Deus fez é porque cabe, Cabe mais. Cabe mais. A presidenta Dilma ensinou pra gente, a gente bateu a meta, vamos dobrar a meta. Tem 86, cabe mais, eu não sei fazer conta, mas sabe, cabe mais de 150, cabe 200, cabe 300, pode vir. Chama mais gente pra assistir o julgamento aqui com a gente assiste o julgamento inteiro e nos intervalos a nossa equipe tá aqui pra comentar todos os detalhes. Aproveita e se inscreve no canal aqui, né? O Guga e a Manu, aliás, que estão num cenário incrível, né? Eu tenho que comentar aqui, porque tá realmente maravilhosa essa fotografia aqui dos nossos repórteres conversando ao vivo com a gente. Se inscreve no canal também, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos programas começando e apoia o nosso jornalismo independente. Vale a pena fazer esse reforço, né? Importante. Nossa audiência. Importante mais. E todo mundo adorando essa duplinha. Agora... Manu e Guga. Eu já sou apaixonado pelo Guga há muito tempo. Sou recém-apaixonado pela Manu também. Né? Deu muito certo essa duplinha aí. Acho que vai ser uma duplinha que veio para ficar nas nossas passagens diárias do ICL. Aliás, eu vou passar a palavra... Gente, só... Vai lá, Manu. Eu ia passar a palavra para você mesmo. Então, mais uma informação, por mais maluco, esquizofrênico que seja o voto do ministro Fux, dá muita força para o discurso de oposição, dá muita força para o projeto de anistia. Eles estão trabalhando com força total para que semana que vem seja pautado na Câmara dos Deputados. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados está sofrendo uma pressão enorme. Até agora não se posicionou, está caladinho. Mas o fato é que a pressão vai ser forte. Para, mas pelo menos nesta semana, até para fugir dessa pressão, o que o Hugo Mota fez? Colocou a votação remota, você vota de onde estiver, não precisa comparecer aqui no Congresso Nacional. E dessa maneira, ele evitou parte dessa pressão. Os parlamentares, boa parte, não compareceu a Brasília por conta dessa votação remota, que é uma estratégia exatamente em situações como essa, por exemplo, para evitar uma pressão, para evitar que o pessoal fique ali no pé do ouvido dele. O que ele fez? Votação remota, fica aí no teu estado. Agora o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, está reclamando que não está conseguindo votar, né? Ah, tadinho. Ele que poderia se beneficiar dessa votação híbrida, diz que não está conseguindo votar, está pedindo para que seja alterado o regimento interno para que ele possa se beneficiar, trabalhando contra o Brasil e votando
remotamente, Sensacional, só né? que não. Tem um Aliás, jeito bom Vai de votar, acontecer, não, ô, porque aí é uma esculhambação. ô deputado, tem um jeito bom de votar. Não, só dar uma dica pro deputado, tem um jeito bom de Volta. votar. O senhor pega um voo e volta pro Brasil. Aí o senhor pode votar presencialmente Exerce o cargo na aqui, Câmara né? dos Deputados, que é o que o senhor está Presencialmente. recebendo. Isso. Aliás, o Eduardo Bolsonaro que aproveitou para fazer mais uma ameaça, né? Dizendo que quem acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes vai ser sancionado pelos Estados Unidos. Então, ele foi para as redes sociais para fazer mais uma das ameaças que ele já vem fazendo nos últimos Eu tô tempos. morrendo de medo. O grande risco Olha, o é meu esse, sonho, Guga. o meu sonho... O risco é esse, Guga. Tem a fábula do menino e do lobo, que o menino toda hora chega na vila e fala, olha o lobo, olha o lobo. Aí o lobo não aparece. Aí ninguém acredita, Quando o lobo né? aparece, ele come o menino e vai embora, porque ninguém mais acredita. Quando você, a todo momento, promove ameaças, vai fazer o quê, meu irmão? Vai pôr mais uma sanção? Vai dar sanção Claro. no Dino? Vai pôr mais uma tarifa? Vai pôr mais 100% de tarifa? Vai jogar uma bomba no Brasil? Assim, uma hora as ameaças acabam perdendo o efeito, porque o Brasil vai continuar resistindo. E só sobra ao Paulo Figueiredo e ao Eduardo Bolsonaro continuar ameaçando o Brasil. Quem parece que sentiu essa ameaça foi o Luiz Fux. Eu estou dizendo isso não com base apenas no voto dele, mas com base no que falou o Renzo Gracie, o lutador de jiu-jitsu, né? Saiu, o ICL jogou agora o vídeo. Eu já tinha dito isso ontem no N2. Renzo Gracie, segundo ele, o Fux falou que ia dar um soco na cara do Alexandre de Moraes se sofresse sanções. O Fux não quis desmentir. A imprensa já procurou. Falou, e aí, é mentira? Tem que ser mentira, né? O Fux ficou na dele. E a gente sabe que o Renzo tem uma ligação com o Fux por conta do jiu-jitsu. Ele é jiu-jiteiro, ele é faixa coral, né? O Fux, por um dos Gracies, que é, portanto, parente do Renzo. E o Renzo seria uma das pontes agora do Fux com a extrema-direita. Essa história está ganhando corpo, viu? E, como eu falei, o Renzo previu que o Fux ia dar um soco na cara do Alexandre. Ele deu, não literalmente, mas de maneira figurada, ontem ele deu um soco na cara do Alexandre de Moraes mesmo, durante o voto dele. Aliás, um ponto Isso, que depois a bate gente... nas costas. Ai, meu amigão. Depois é amigão. Aliás, algo que a gente não comentou aqui ainda, a gente falou da expectativa do voto também do Cristiano Zanin, da Carmen Lúcia, a gente não falou da possibilidade dos apartes, né, do Alexandre de Moraes e também do Flávio Dino, que estavam ali fazendo bastante anotações durante a fala o voto, né, que interminável, como disse ontem o nosso título, para quem estava acompanhando nossa transmissão ao vivo, estava lá, né, o voto interminável do Luiz Fux. Durante o voto, os ministros estavam ali anotando, claro, deram uma cochiladinha, talvez, né, porque ninguém é de ferro, mas estavam atentos ao que ele estava falando e possivelmente a gente pode ter uma resposta disso hoje também, né? E ontem, Gabi, eu quero te ouvir, Manu, sobre isso. Ouvi alguns juristas, e a gente acompanha alguns julgamentos no STF com relativa frequência, esse espaço do plenário é um espaço de debate. Os ministros se interrompem, fazem perguntas. A ideia é que aquele espaço não seja para leitura de voto, porque senão você grava um vídeo em casa, irmão, e manda. Não precisa nem ir, fica em casa. Deixa o vídeo rodando lá, quando quer ir no banheiro, pausa. Algo assim. O espaço do plenário, do Supremo e de outras cortes colegiadas é um espaço de debate, de discussão, né, Manu? E ontem o Fux também interditou o debate. Hoje, isso deve voltar com a expectativa pela ordem, né, do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, e também dos apartes dos ministros querendo ouvir. Espero que o Fux não cometa a indelicadeza de pedir a parte no voto dos colegas, mas espera-se que os outros colegas peçam a parte para poder fazer comentários nos votos. Perfeito, Will. Isso tudo porque quando o ministro Alexandre de Moraes estava lendo as preliminares, o ministro Fux pediu uma parte para questionar algo que já havia sido decidido lá no recebimento da denúncia. E aí o relator falou, olha, isso aqui já foi debatido, não cabe agora. Aí eu peço para que não seja feita uma parte. E aí depois o ministro Dino fez uma parte complementando uma análise do relator. O Fux não gostou, disse, olha, o combinado era que não teríamos a parte. E aí o Moraes rebateu, falou, olha, quem está dando a parte sou eu, não é o senhor, na sua vez ninguém vai te interromper. E assim foi feito. Ninguém interrompeu
baixa a bola. Não é a sua vez. Agora, na sua vez, a gente viu o show que foi ontem. Ele não permitiu... Show de horror. Show de horror. Não permitiu a parte e falou o máximo que pôde. Dizem que foi uma tática, inclusive, para não ter tempo de haver o contraditório. Então, ele falou, deu show, entre aspas, dele. Entrou para a história do Brasil com um voto, um dos mais vergonhosos que a gente já viu ser proferido pela Justiça. E não teve nem tempo de alguém ir lá para contrapor o que ele falou. Agora, hoje, sim, a Carmen abrirá espaço para quem quiser Guga, fazer ali um contraponto, e a gente sabe que o Alexandre deve fazer. Diga. Guga, agora há pouco Juliana Dalpiva mandou uma mensagem pra gente, informação aqui, hein, de Juliana Dalpiva no nosso grupo. Opa! A gente estava com a expectativa de votos longos, ela disse que não vai ser tão longo assim, em torno de uma hora cada voto. O da Carmen Lúcia um pouquinho mais longo, justamente porque ela vai responder, ela vem imediatamente depois ao Luiz Fux, então ela deve fazer algumas intervenções. E os apartes vêm aí também, os outros ministros devem responder ao Luiz Fux, então expectativa ainda maior agora, hein, William? Acredito que tem o dedo do ministro Flávio Dino nisso, que é botafoguense, hoje tem jogo do Botafogo, ele deve ter pedido para a sessão terminar mais cedo, para o ministro Flávio Dino poder acompanhar o jogo do Botafogo. Acho que tem a ver. Já vi essa previsão porque se você concorda com o voto, você pontua um detalhe ou outro, mas no geral você não precisa ler o seu voto se você está concordando, você só vai pontuar os detalhes, um ponto ou outro que você talvez tenha divergido ou ido por um outro caminho, mas é aguardado de fato tanto o Zanin quanto a Carmen votando em acordo com o Alexandre, portanto serão votos curtos amanhã, no dia da dosimetria, aí sim pode ter uma discussão longa, até porque essa dosimetria, primeiro você tem que ver qual que é a pena, se tem agravante, depois você tem que ver qual que é a pena que cada juiz pretende dar por conta daquele crime, somar, fazer uma conta matemática, tirar uma média e aí sim chegar no tempo de prisão. Então amanhã sim, a gente deve ter uma sessão mais longa. Hoje eu acho que vai ser meio vapt-vupt. Chegou quem? Chegou o Lindbergh, líder do PT. Se vocês na quiserem, Câmara. querem que eu vá lá, eu vou. Ele deve estar no Mas só fazendo aqui uma parte. Vai lá, Manu. Faça seu aparte. Uma hora é muito pouco para rebater 11 horas de voto. Gente, uma hora não vai ser suficiente, não. Vai passar um pouquinho. Vai passar um pouquinho. Quem lá, Guga? Vamos correr lá. Vai lá, então, se der tempo, só pra me divertir. Eu gosto dessas coisas. Essa é a hora da emoção. Olha o Lindbergh clássica, né? Porque o Guga tá indo lá atrás do líder do PT. Enquanto o Guga corre, o nosso querido Juca Kfouri deu a informação aqui de que o voto da Carmen deve ter 400 páginas. Voto extenso, porém os ministros não são obrigados a ler o voto. O Flávio Dino, por exemplo, não leu o seu voto. Fez o voto, fez o seu discurso do voto a parte do próprio voto. Os ministros não costumam e não são obrigados a ler o voto completo. O voto sobe depois no sistema. Quem quiser ler o voto inteiro, leia. Menos do Fux, que se deu ao trabalho de nos atormentar durante 14 horas lendo o seu voto ponto a ponto. Então, talvez o voto da Carmen seja realmente longo, o do ministro Zanin também, mas os votos não serão lidos na íntegra. Então, a gente também tem expectativa disso. Vamos ver o Guga chegando no Lindbergh Farias. A gente vai ter que adiar a entrevista do Guga Noblat, porque está começando a sessão no Supremo Tribunal Federal. Vamos para lá. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição, com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.